Estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão. Olha só que céu bonito é este. Final da tarde já. Agora são 6h15 da tarde, mas ainda está claro. Estou eu aqui trazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu tenho lido no Novo Testamento da Bíblia. E hoje eu gostaria de estar compartilhando a mensagem que eu li. Olha só que bonito essas imagens. E a mensagem de hoje ela se encontra em 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 5. E a mensagem está dizendo assim: eles falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. E aqui, nessa mensagem, Deus está dizendo em relação às pessoas que vivem no mundo. E essas pessoas, elas têm o espírito completamente ao contrário da vontade do Espírito de Deus. E a palavra, se nós vemos aqui no versículo 4 em cima, está dizendo que são pessoas que foram introduzidas no meio da igreja verdadeira, aonde aqui o apóstolo de Jesus, o apóstolo João, ele já dizia para que as pessoas não viessem serem enganadas. E aí ele disse que meus filhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. É sobre isso que esta mensagem Deus está falando. São pessoas, como diz aqui no 5, que falam das coisas do mundo. E o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. São pessoas que pertencem a esse mundo, como vocês viram aí no título desse vídeo, está escrito os filhos do mundo. Porque são os filhos da serpente, que seria os filhos do diabo. São pessoas que andam segundo o curso deste mundo e vivem somente em função deste mundo, desta vida. Pessoas que estão com as suas mentes
obscurecidas em relação ao plano da salvação, em relação ao Evangelho que foi anunciado por Jesus, o Evangelho da vida eterna. E João aqui está falando a respeito dessas pessoas que elas falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem também ao mundo. E ele traz uma direção para as pessoas que pertencem a Deus, para as pessoas que uma vez recebeu o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, pessoas que creram nele, pessoas que foram marcadas com o Espírito da promessa. E ele orienta as pessoas que faz parte da igreja, dizendo: mas nós, aqui no versículo 6, mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. Então, ele está dizendo aqui para as pessoas que fazem parte da igreja verdadeira, ele está dizendo com uma afirmação, orientando e dizendo para eles que eles pertencem a Deus. Como ele diz aqui, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando uma pessoa chega ao conhecimento do Evangelho, recebe o plano da salvação e assume um compromisso com a palavra da verdade, ela prioriza o Evangelho em sua vida. Logicamente que todos erram, todos pecam, até mesmo você que está assistindo esse vídeo e de repente essa mensagem está chegando até a sua vida, de repente até você também peca, erra. Todos seres humanos são pecadores. Mas o diferenciado das pessoas que pertencem a Deus é exatamente nesse ponto o qual João, o apóstolo de Jesus, está dizendo aqui. Quem conhece, quem pertence a Deus, ouve a palavra do Evangelho. São pessoas que têm o interesse em praticar, são pessoas que perseveram no meio das dificuldades, muitas das vezes até das angústias, aflições, tentações. São pessoas que perseveram no Evangelho, se esforçam a cada dia para que consigam se tornar cada vez mais em uma versão melhor de si próprio, se baseando no Evangelho como referência para ter uma vida diante de Deus. E aqui ele diz: quem conhece a Deus ouve a palavra,
Mas quem não pertence a Deus, olha só como ele diz aqui, mas quem não pertence a Deus não ouve a palavra, não nos ouve. E deste modo, esta é a única forma, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Como eu venho dizendo através desse canal, das mensagens do Novo Testamento da Bíblia, que estão sendo anunciadas, o Evangelho, quando chega na vida de uma pessoa e ela assume um compromisso com a palavra da verdade, ela passa a ser propriedade de Deus. E ela faz essa diferença, como nós lemos aqui, neste versículo. Então, podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro, ele vem atuando no mundo e ainda está atuando até nesse momento, nesse presente século. Esse mesmo espírito do erro opera no mundo, que seria o espírito do engano, o espírito do erro, o espírito que faz com que muitas pessoas que conhecem até o Evangelho, o espírito do erro faz com que essas pessoas não se firmem na palavra, faz com que exista uma forma diferente de seguir o Evangelho, uma forma errada, e as pessoas se habituam com essa forma, como nós vemos nessa eleição que teve em relação ao Brasil. Para quem acompanha o canal, sabe que os vídeos que foram feitos que fala sobre as eleições presidenciais que teve, já estava sendo anunciado que se Deus estivesse contente com o povo evangélico do Brasil, em maioria, ele iria colocar na presidência Bolsonaro para estar governando. E até mesmo se Bolsonaro estivesse também fazendo de acordo com a vontade de Deus. Mas pelo que nós vemos o resultado, não foi isso que aconteceu. Bolsonaro não entrou novamente na presidência. Agora, o porquê esse engano? O porquê multidão de pastor orou para que isso acontecesse? Multidão de pessoas também oraram para que isso acontecesse, para que Bolsonaro entrasse no governo. E por que não entrou? Por que que ele não está como presidente do Brasil? E Deus permitiu esse espírito do engano atuar no meio da nação brasileira, em maioria da nação que eu digo, também em relação ao povo evangélico.
por isso, eles se confundiram, achando que Bolsonaro iria ser o presidente reeleito, e não aconteceu. E a convicção deles era tão grande ao ponto de, em maioria, todos os líderes, os pastores de igreja, em maioria, todos falando a mesma coisa, que Bolsonaro iria ser reeleito. Levaram até o Bolsonaro nas suas igrejas, nos seus templos, para receberem oração também, já profetizando que ele seria reeleito. E não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o espírito do engano está no meio desses pastores também. Mas hoje nós temos a palavra. Houve uma época também na história, na Bíblia, que esse espírito do engano também veio até o povo de Israel. Quando o rei foi consultar os profetas para saber se ele iria ganhar a guerra ou não. Em maioria, os profetas disseram: não, pode ir que você vai ganhar, Deus te fará vitorioso. Existia um espírito do engano no meio daqueles falsos profetas também. Mas teve um profeta que profetizou dizendo que o espírito do engano tinha sido enviado no meio dos profetas para confundi-los. E a mesma coisa aconteceu. A mesma coisa aconteceu no Brasil também. E a consequência do espírito do engano ter agido na vida desses líderes e do povo, em maioria, foi o reflexo do que nós vimos acontecer também em 8 de janeiro. Aquela rebelião que teve, a anarquia, a invasão, o povo gritando: Forças Armadas, salve a nação brasileira. E até hoje, esse espírito do engano está no meio desse povo ainda. Tem pessoas que trocou o evangelho para seguir a religião bolsonarista. Uma grande maioria ainda de evangélicos que dá vida pelo Bolsonaro. Pessoas que desistiram até de ser pastor e estão envolvidos até o pescoço com política, lutando a causa do Bolsonaro. Estão até hoje ainda seguindo o espírito do engano. Isso é um fato que está acontecendo no mundo hoje. E aqui, nesta palavra, João, ele está falando justamente a respeito disso, desse espírito do engano. E ele diz que as pessoas que são de Deus não serão enganadas por esses falsos profetas, porque o espírito que está nelas é mais forte do que esses espíritos do engano que atua naqueles que pertencem ao mundo. Só levam um nome de cristãos, de evangélicos, mas na verdade pertencem ao mundo, porque eles falam das coisas do mundo. Como eu disse agora há pouco, pessoas que estão até hoje lutando a causa do Bolsonaro, defendem de unhas e dentes. E é o que está acontecendo. Falam das coisas do mundo porque pertencem ao mundo também. Mas as pessoas que ouvem a palavra, que é o Novo Testamento, e colocam em prática,
Deus conhece essas pessoas e elas pertencem a Deus. E as que não pertencem a Deus não ouvem, não praticam o Evangelho. E essa é a única maneira, a única forma de poder saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do engano. Então, como eu venho anunciado através desse canal, para que todos venham ter o desejo de conhecer o Evangelho, de ler o Novo Testamento da Bíblia. O resultado foi isso que nós vemos que aconteceu no dia 8 de janeiro. A anarquia que fizeram. Por que que aconteceu? Porque o povo estava sem direção. E maioria daquele povo, quando teve lá a invasão, esse povo era conhecedor do Evangelho também. Pessoas que conheciam a Bíblia. Estava em maioria evangélicos ali envolvidos. Até pastor no meio de todo aquele povo. Mas por que que Deus não ouviu então a oração dessas pessoas? Ao ponto de se revoltarem e fazerem o que fizeram no dia 8 de janeiro. Porque um espírito do engano, como nós lemos aqui nesta palavra, o espírito do falso profeta, o espírito de engano estava ali. Por isso que muitos líderes religiosos chegavam e exaltavam o Bolsonaro, dizendo que Deus iria estar com ele, que ele tinha sido separado para vencer essa guerra, iria conseguir novamente retornar a ser presidente do Brasil. Mas não foi isso que aconteceu. O povo todo foi enganado por o espírito do engano. Como nós lemos aqui, o povo, as pessoas que são de Deus, já têm derrotado esses espíritos que atuam nesses falsos profetas. Quem está atento com a palavra, está lendo, está prestando atenção, está se preocupando em praticar, que é uma grande diferença entre você escutar e ouvir. Jesus mesmo falou, todo aquele que ouve a minha palavra e pratica é comparado a uma pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quem essas pessoas ouviram? O que fizeram eles praticar aquele ato no dia 8 de janeiro? Aquela invasão que teve no Congresso. Porque estavam dominados por esse espírito do engano que atua no mundo hoje. E aqui, no capítulo de 1 João 4, no versículo 4 mesmo, o próprio Jesus, o próprio apóstolo de Jesus, ele fala que esse espírito já foi derrotado pelas pessoas que ouvem a palavra. Porque o espírito que está nas pessoas que ouvem é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Os evangélicos que pertencem ao mundo, aqueles que ouvem, que escutam, aliás, a palavra,
mas não praticam. Faz parte desse grupo qual João está falando aqui. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não pertence a Deus não nos ouve. E é desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. E a mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!